O tema da mensagem de hoje, ela fala a respeito de algo que você está enfrentando ou algo que em algum momento você vai enfrentar. Então, se é o que você está vivendo, esteja atento, tem direções práticas para você vencer. Se é o que você ainda vai viver, esteja atento, quem se antecipa governa. Eu quero falar sobre batalhas. Fala comigo, batalha. Todos os dias a gente enfrenta uma batalha. Algumas são visíveis e outras não. Algumas a gente já se acostumou e outras ainda nos incomodam. A verdade é que tem muita gente que se acostumou tanto com algumas batalhas que elas fazem parte da sua história, elas foram domesticadas. Eu vim te lembrar, irmão, que gigantes não são para serem temidos, mas também não são para serem domesticados. Seu gigante não tem que se tornar o seu pet. Não, esse é o meu problema, é a minha crise, essa é a minha luta. Não, irmão. Lutas são feitas para serem vencidas. O Senhor não nos chamou para que a gente anestesie a nossa dor. A tempestade se levanta, Jesus se levanta também e repreende. Um deserto se aproxima, em algum momento o povo rompe e acessa a terra prometida. Um gigante afronta o exército, Davi derruba ele. Uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Homens dançam lá dentro, mas não dormem lá dentro, não ficam lá dentro. Desertos são lugares de passagem, não de moradia. Gigantes são passageiros, tempestades são passageiras. O problema é que tem muita gente cansada ou frustrada com o evangelho porque decidiu ficar onde deveria passar, decidiu passar por lugares que você deveria ficar, irmão. Promessas são lugares de habitação, presença é um lugar de habitação. Gigantes são passageiros, desertos são passageiros, crises são passageiras. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Não discernir isso, por mais que pareça óbvio, pode fazer com que a gente estabeleça permanência em lugares de passagem. Tem gente que tem mais de 20 anos lutando a mesma luta. Irmão, olha para mim, guarda isso. Na jornada de fé, até os demônios que a gente vai enfrentar precisam ser diferentes. Na América tem um ditado que é quase bíblico: New level, new devil. Novo nível, novos gigantes, novas batalhas, novas crises. Pastor, como assim? Me traz mais clareza. Eu vou trazer. No início da minha jornada, a minha batalha era para poder ter recursos. Quando a Kezinha ficou grávida da Cécia, a minha batalha era para poder manter a minha casa. Hoje, a minha batalha é para que eu não seja infiel no meu dízimo, para que eu não seja desleal nas minhas ofertas. É o mesmo cenário, finanças, mas as batalhas são diferentes. Em alguns momentos eu batalhei para ter, em outros momentos eu batalhei para não reter, porque em todas as áreas nós estamos sempre enfrentando novos desafios. Talvez o seu desafio era casar, agora você é casado, o seu desafio é manter sua família saudável. Talvez o seu desafio era ter filhos, você não podia gerar. Hoje você tem filhos, o seu desafio é criá-los no caminho do Senhor. Mas as batalhas são constantes. Fala comigo, sempre vai ter uma batalha. Se você não entender isso, irmão, você está se iludindo. As batalhas são constantes, não podem ser sempre as mesmas, mas elas sempre nos cercarão. Por todos os lados a gente está sendo cercado por batalhas. Pastor, isso é para sempre? Não, é até a glória. Quando chegarmos na glória, todas elas cessarão. Mas até chegarmos nesse grande dia, elas nos cercarão. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Mesmo que os tempos sejam tempos de paz, nós sempre estamos em guerra. O inferno não brinca de ser inferno, a igreja não pode brincar de ser igreja. O inferno odeia suas promessas, a sua casa, a sua família, o seu desígnio, o seu chamado, mas isso é um problema dele. Quem te prometeu é quem cumpre, quem te posicionou é quem te sustenta. Você está comigo ainda? Diga amém. 2 Coríntios 10,4, a Bíblia diz: as armas com as quais lutamos, elas não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas com as quais lutamos são espirituais, porque as batalhas que enfrentamos são espirituais. E é por isso que nem todo mundo consegue vencer, porque só usa uma arma espiritual quem é um homem espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Se você não nasceu de novo, você não tem acesso a armas espirituais. E é por isso que tem tanta gente que não consegue romper, porque você está tentando vencer uma batalha no Espírito, quando você ainda não nasceu do Espírito. Irmão, o que Deus tem para a igreja é um revestimento de poder.
mas você só reveste o que está vestido. O revestimento é uma nova cobertura sobre algo que foi vestido. Quando você nasceu de novo, você recebeu novas vestes, uma nova natureza. E quando o Espírito foi derramado sobre você, você recebeu revestimento de poder, autoridade. Faz sentido para alguém? Diga amém. A gente vê com Jesus pessoas nascendo de novo, mas a gente vê, depois que Jesus ascende aos céus e o Espírito é derramado, pessoas sendo revestidas. Jesus diz para a igreja: vocês vão curar no meu nome, vocês vão libertar cativos, vocês vão mudar a história, mas permaneçam até que venha sobre vós revestimento de poder. E aí então vocês vão até os confins da terra. O que Jesus está dizendo em outras palavras é: vocês nasceram de novo, mas vocês vão no meu nome depois que receberem do meu Espírito. O revestimento de poder é o que dá autoridade à igreja. Nós não somos fortes por estratégias naturais, nós somos fortes porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A força da igreja está no Senhor. A Bíblia diz que quanto mais fracos nós somos, mais forte Ele se revela em nós. Você está comigo? Diga amém. O revestimento de poder, irmão, vem dele. Mais revestimento, mais autoridade. Mais autoridade, mais batalhas, mais revestimento. Se você quer subir em patentes, você vai precisar enfrentar mais batalhas. Irmão, olha para mim. Eu não tenho dificuldade de enfrentar batalhas, pelo contrário, eu percebi, eu aprendi na minha jornada de fé que cada batalha vencida me coloca num novo patamar, numa nova patente, me dá novos níveis. As batalhas são um presente, desertos são um passaporte para o próximo nível. Você quer viver novos milagres, você vai precisar enfrentar novas batalhas, porque todo milagre é uma resposta dos céus para uma falta da terra. Para pensar, a gente fala que quer viver milagres, e essa é uma loucura para muita gente, querer viver de glória em glória, sem viver de batalha em batalha. As glórias vêm depois das batalhas. Você vai permanecer de pé, e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Para viver de glória em glória, você precisa viver de batalha em batalha. Pastor, você não acha que você está celebrando demais as batalhas? Não, a gente só está sendo realista. Jesus no ventre enfrentou perseguição. Quando ele nasce, um homem manda matar todos os primogênitos para que o libertador fosse assassinado também. Quando ele cresce, os religiosos tentam persegui-lo. Quando o ministério dele começa, os religiosos tentam matá-lo. Até que um dia, alguém que ele escolheu a dedo entrega ele por algumas moedas de prata e finalmente ele é crucificado. Irmão, se o verbo encarnado não foi poupado de batalhas, não se iluda, a gente não vai ser também. Mas a boa notícia é que, como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Seguir Jesus significa receber da mesma porção, do mesmo nome, da mesma autoridade, estar debaixo da mesma filiação, mas significa também enfrentar perseguições, em alguns momentos até humilhações. A Bíblia diz que o homem que enfrenta perseguições pelo nome de Jesus, ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido. Irmão, faz parte da história da igreja ser perseguida, mas faz parte da história da igreja ser exaltada. A Bíblia diz que a igreja era perseguida. A história diz que a igreja era perseguida. Se você pegar livros históricos, você vai ver a perseguição de Nero. Há quem acredita que o próprio governador taca fogo na cidade, coloca a culpa nos cristãos para que aí então comece uma perseguição social. Cristãos eram empalados, eram usados como tochas para iluminar as cidades. Flávio Josefo, um historiador da época que não era cristão, ele relata que a igreja era tão perseguida que parecia que cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era como uma semente do evangelho que brotava e germinava e frutificava. Irmão, desde que a igreja é a igreja, existem perseguições e batalhas, mas desde que Deus é Deus, nós nunca estaremos sozinhos. Você recebe isso em nome de Jesus? Pastor, eu estou enfrentando depressão, angústia. Jesus enfrentou também. A gente for olhar por um quadro médico, tudo que Jesus teve como sintoma, como angústia mortal, que chega ao ponto dele transpirar sangue, fala a respeito de uma crise de pânico, angústia. Pastor, eu estou enfrentando perseguição. Jesus enfrentou também. Ele foi entregue com um beijo. Jesus recebe Judas e chama de amigo. Ele fala: amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem.
Pastor, eu estou enfrentando batalhas financeiras. Jesus enfrentou também. O tesoureiro dele roubava da sacola das ofertas. Em algum momento ele precisava pagar impostos e não tinha. Então ele recorreu a um milagre financeiro e da boca de um peixe veio a provisão que ele precisava. Pastor, eu estou enfrentando, dizem que não tenho o que comer. Jesus enfrentou isso também. Ele pega pães e peixes e alimenta uma multidão através da oferta de uma criança. Pastor, eu não tenho nada para começar. Jesus não tinha também. O Rei da Glória trabalhou com madeira e pregos. Você já parou para pensar nisso? Os itens que Jesus trabalhava: martelo, madeira e prego. Os mesmos elementos que o crucificariam anos depois. Ele sabia que seria crucificado e todos os dias ele trabalhava com os elementos que seriam usados para a sua crucificação. E por que ele não estava ansioso com isso? Porque quem sabe o final da história não fica ansioso no meio dela. Ele sabia que ao terceiro dia o Pai ia chamar ele de volta dos mortos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Saber o nosso destino em Deus nos deixa menos ansiosos nas batalhas. Alguém recebe isso? Eu já sei o final da história. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu, bem. Até a próxima. Valeu.